Olá, bom dia! Hoje é o dia 34 de 276, onde estamos em oração, gestando o Cristo em si. A reflexão de hoje é muito incrível, porque ela dá uma noção assim bem panorâmica das promessas de Deus para nós, né? Porque tudo que ele nos promete não tem relação comigo, Simone, mas como as promessas elas vão acontecendo novamente, ou elas têm, é uma mesma promessa, mas elas acontecem de formas diferentes de geração em geração, e como isso vai passando. Na reflexão de hoje do livro, Maria e José sentam para conversar e começam a clamar, né, conversar entre eles sobre as bênçãos que vieram de geração em geração para eles. E eles falam muito sobre a terra prometida, né? A fuga do Egito, e em especial eles aclamam aqui a passagem de Davi, que é a geração anterior dos dois. E é muito incrível, né, a gente pensar isso sobre as promessas de Deus. Quando eu leio essas histórias, automaticamente eu também viajo na minha própria história, né? Meus tataravós vieram da Itália para o Brasil. Os meus avós saíram do interior do Rio Grande do Sul para o interior do Paraná. Depois o meu pai saiu do interior do Paraná para a capital, São Paulo. Eu saí de Curitiba, estou aqui na Austrália. Acho que como isso, de alguma forma, né, sobre o sonho, as promessas de Cristo, porque muitas vezes, e inclusive trocando ideias com os meus antecessores, eu percebo como nós vamos sempre em busca dessa promessa. Talvez seja até inconscientemente, ou a nossa alma, nosso coração diz alguma coisa, né? Eu, por exemplo, muitas vezes me pergunto e falo, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Mas é muito nítido como Deus nos prepara para esse tipo de coisa e que dificilmente a gente tem clareza sobre o nosso destino, né? Eu acho que o nosso objetivo maior é ter essa conexão sempre com Deus, mas o nosso destino vai mudando e ele vai colocando os planos, os sonhos no nosso coração. E, inclusive, gostaria de pedir para vocês darem uma olhadinha em Deuteronômio 11, quando também é citado ali um pedaço da história. Desculpa, minha bateria acho que estava acabando, deu uma falhadinha. E nessa passagem da Bíblia, ele conta sobre essa, né, essa migração, né, dos povos, de acordo com o chamado de Deus. E ele diz assim: siga sempre os meus passos, seja guiado, né, pela minha orientação, sirva de todo o coração e de toda a alma. E assim, toda a terra em que pisardes estará abaixo dos seus pés. Tipo, toma que é tudo seu. E dessa terra vai ter fartura de leite, de mel. E é muito incrível a gente pensar também como realmente, né, qualquer terra, pensando na sua natureza, ela é muito rica, ela é farta. Como é uma questão dos homens mesmo, a gente ficar tão apreensivo com relação à riqueza, à prosperidade, à nossa manutenção mesmo, enquanto que a nossa terra, pela sua natureza, já é tão rica. Então, essa questão de relação de confiança com Deus e da gente estar muito conectado com os desejos de Deus para nós e da gente ser firme e obediente na perseguição
desses nossos objetivos, que são mais dele às vezes do que nosso, já por si só nos trazem essa condição, né, de fartura, de perseverança. E o que eu tô querendo dizer também não é só de prosperidade, fartura, com relação a bens materiais, né, os padrões de vida que a gente exige hoje também são muito diferentes, de repente, do que seria necessário, né, para nós. Tudo isso é muito relativo de acordo com aquilo que a gente vive, mas quando você começa a olhar para um aspecto divino sobre prosperidade, a gente percebe que quanto mais você se coloca a serviço, de alguma forma essa prosperidade, essa riqueza, essa abundância, ela aparece. E Deus tem esse recado pra gente, de que quando a gente se entrega de coração inteiro e de alma para qualquer propósito que Ele nos coloca, Ele vai dar conta, né? Porque Ele é o Rei de toda a terra, de todo pedacinho de terra. E aqui diz, né, que muitas vezes, com relação a essa questão de passar de geração em geração, tem várias passagens que falam que muitas vezes a promessa de terra, ela não é devida, de repente, à minha geração, mas o que eu faço hoje é para que, ao longo da vida, até meus filhos possam acessar. E quando é incrível que a gente vivencia isso, né? Eu enxergo isso na minha história nitidamente, mas quando a gente percebe também que a promessa de Deus não está relacionada somente com a terra que a gente pisa aqui, mas está relacionada com o reino dos céus, à medida que eu aprendo sobre o reino dos céus com as minhas avós, eu aprendo com os meus pais e eu passo para minhas filhas, de geração em geração, o reino de Deus está sendo prometida. Então, vai muito além da terra física, enquanto que, de alguma forma, talvez essa nossa maneira de povoar, né, de migrar, de ir de encontro com a terra prometida também aconteça fisicamente, para que de alguma forma nós estejamos treinados, né, e atentos para o que o reino dos céus nos espera. E aqui também diz, né, no sentido de geração em geração as bênçãos serem passadas, né, serem herdadas, é o poder não de uma promessa de terra, né, é o poder da união familiar e das graças que se perpetuam de geração em geração. Então, quando eu tenho esse ritual com a minha família de orar, da gente ter essa ciência das bênçãos de Deus na nossa vida, da gente entender como é prosperar uma relação íntima com Deus, não só eu acesso isso, mas eu vou passando de geração em geração. E eu acho que esse é um recado bem importante para nós que estamos gestando Cristo, para que a gente não geste isso só internamente, né, como a gente já falou, mas que isso de alguma forma seja estendido para os membros da nossa família, em especial para os nossos filhos, para os nossos pares, que na nossa casa, né, haja união de oração, haja momento de comunhão, partilhando os alimentos. Então, eu convido vocês para que não só vocês façam essa reflexão de como as bênçãos de Deus são herdadas, né, foram herdadas por vocês das gerações passadas, mas como a gente faz para perpetuar essa bênção divina.
daqui para além e daqui para a eternidade, né? Rumo da terra física para o reino dos céus. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem com Deus. Recebam meu forte abraço. Simone.